Todo mundo sabe que no mundo dos quadrinhos, ninguém tem mais preparo do que o Batman, o vigilante, detetive, lutador e playboy milionário que sempre está um passo à frente de tudo e de todos. Mas você sabia que o preparo do Batman não se resume só aos vilões? No vídeo de hoje, veremos que o Homem-Morcego não só usa sua inteligência e habilidades para derrotar os seus inimigos, como também os seus próprios amigos, mais precisamente, os membros da Liga da Justiça. Pensando nisso, iremos listar 10 dos integrantes que fizeram ou fazem parte da equipe dos maiores super-heróis do universo DC e o plano que o Batman criou para derrotar cada um deles, caso necessário. E se você não quiser que o Batman crie um plano para te derrotar também, já deixa um ultra like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você também vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Agora, sem mais enrolações, vamos descobrir como o Batman derrotaria cada herói da Liga da Justiça com a força do preparo: o Homem-Borracha. E começamos a lista com um dos personagens mais excêntricos da DC e do mundo dos quadrinhos, o Homem-Borracha. De nome original Patrick O'Brien, o Homem-Borracha surgiu em 1941 e foi um dos primeiros super-heróis a dar foco no humor em suas histórias, tal como Deadpool e o Lobo. Apesar do seu visual excêntrico e personalidade brincalhona, não se deixe enganar. Ele é um dos super-heróis mais habilidosos da Liga da Justiça, graças à sua alta elasticidade, que permite o herói controlar cada molécula do seu corpo, para que ele assuma a forma que ele desejar. Inclusive, na série de quadrinhos Noite das Trevas Metal, ele usa toda a sua habilidade para transformar o seu corpo em uma verdadeira arma de guerra contra os seus adversários. Vendo que essa habilidade poderia ser uma ameaça caso o Homem-Borracha se tornasse maligno, o Batman tem como plano para derrotá-lo usar nitrogênio líquido para congelar completamente o seu corpo e destruí-lo em 1000 pedaços, algo visto nas HQs Liga da Justiça, Torre de Babel. Além disso, a versão sombria Batman que ri usou um método ainda mais agressivo, esticando o Homem-Borracha até o seu ponto de ruptura, o que deve ter sido bastante doloroso. O Caçador de Marte. Um dos personagens favoritos da saudosa série animada da Liga da Justiça, o Caçador de Marte ou J'onn J'onzz também é reconhecido como um dos membros mais inteligentes e poderosos da equipe. Com uma variedade de poderes como mudar de forma e invisibilidade, super regeneração, telepatia e imunidade à grande maioria dos venenos e doenças da Terra, o Caçador de Marte é tanto uma dádiva quanto uma ameaça para quem se colocar no seu caminho. Pensando nisso, o Batman tem como estratégia para derrotá-lo usar a maior fraqueza da espécie de J'onn, o fogo. O plano consiste em lançar nanites em todo o corpo do Caçador de Marte, fazendo com que ele queime incontrolavelmente, mas apenas o suficiente para deixá-lo incapacitado devido à dor em seu corpo, sem precisar matá-lo. Assim como aconteceu com o Homem-Borracha, o método usado pelo Batman que ri é ainda pior, como vemos na cena em que o Caçador de Marte tem seu corpo destroçado e os seus restos espalhados contra uma parede. Não se sabe ao certo como o Batman que ri fez isso, mas ele pode ter usado tanto os nanites quanto alguma substância ou tecnologia para alterar a habilidade do Caçador de Marte de mudar de forma, destroçando completamente o seu corpo. Cyborg. Mais conhecido entre os brasileiros pelo desenho dos Jovens Titãs, Cyborg se tornou um personagem recorrente nas histórias da Liga da Justiça, graças ao seu carisma, habilidades e história de origem trágica. Por seu corpo ter sido quase que totalmente substituído por implantes robóticos, Cyborg desenvolveu várias habilidades, como super força, super velocidade, capacidade de armazenar armamentos em toda sua armadura, além de criar suas pró-armas e ferramentas, e ainda de invadir e controlar computadores e sistemas eletrônicos. Mesmo com tantas capacidades, isso não impediu o Batman de, na primeira semana em que se conheceram, invadir o seu sistema e instalar um vírus que incapacitava suas funções, como visto nos quadrinhos da série Injustice. Já na série Os Novos 52, o Batman desenvolveu uma armadura capaz de disparar uma rajada eletromagnética que também desativa as funcionalidades da armadura do Cyborg, o deixando totalmente vulnerável. Aquaman. Visto como uma piada devido à sua versão no desenho Super Amigos nos anos 60, o Aquaman recuperou sua dignidade na reimaginação dos quadrinhos nos anos 90 e se tornou um dos super-heróis mais populares da DC, com tramas épicas envolvendo o reino subaquático de Atlântida. Tendo super força, super velocidade, capacidade de respirar embaixo d'água e de se comunicar e até mesmo controlar a vida marinha conforme a sua vontade, a Aquaman já demonstrou ser um herói muito poderoso e um integrante fundamental para a Liga da Justiça. E infelizmente, apesar do seu poder e influência, o Aquaman também possui desvantagens que podem ser facilmente exploradas por seus adversários.
Dentre elas, a maior fraqueza do Aquaman é a desidratação, e como era de se esperar, o Batman soube como tirar proveito disso ao longo dos anos. Como mostrado no arco dos quadrinhos Torre de Babel, o Batman explorou essa fraqueza desenvolvendo uma versão modificada do gás do medo de seu arqui-inimigo, o Espantalho, fazendo com que o Aquaman tivesse hidrofobia, ou seja, medo de água, o que o deixaria mais fraco e podendo levá-lo à morte. Porém, após notar o quão antiética e reprovável era sua forma de derrotar o seu companheiro da Liga da Justiça, tempos depois o plano do Batman foi modificado para o uso de uma armadura especial, capaz de disparar carbonato de magnésio, uma substância que absorve a umidade do que quer que o atinja, incluindo o Aquaman. Ironicamente, esse plano também consiste em deixar o Aquaman desidratado, mas pelo menos ele não fica com medo da água. Arqueiro Verde. Mesmo sendo um dos heróis mais humanos da Liga da Justiça, o Arqueiro Verde possui uma mira invejável, grande agilidade e destreza com seus famosos arco e flecha, além de demonstrar habilidades como espadachim e artista marcial, sendo um protetor e tanto para a terra. O personagem se tornou ainda mais popular graças à série de TV Arrow, que deu origem a várias séries que formaram o Arrowverse, onde foi interpretado pelo ator Stephen Amell. Ironicamente, apesar da sua capacidade e popularidade, ele não parecia ser uma ameaça tão grande para o Batman. Na série de quadrinhos Decomposição, onde vemos Bruce Wayne sendo morto por versões zumbis de seus aliados, o seu filho Damian assumiu a capa e o capuz do morcego e encontrou um arquivo que mostrava planos do seu pai para enfrentar várias ameaças. Feliz ou infelizmente, não havia qualquer plano de contenção contra o Arqueiro Verde, provavelmente porque o Batman acreditava que se o arqueiro fosse pro lado negro da força, poderia simplesmente derrotá-lo na base da porrada. Por motivos óbvios, o Arqueiro Verde ficou bastante ofendido ao saber disso. Lanterna Verde. Diferente de seu colega da mesma cor, o Lanterna Verde possui incríveis poderes cósmicos graças ao seu Anel de Poder. Embora cada portador consiga usar os poderes das mais diversas formas, inclusive dependendo do tipo de anel utilizado, no caso do Anel da cor verde, tudo dependerá da força de vontade do seu usuário. Inclusive, nem mesmo com décadas de histórias em quadrinhos do personagem, vimos o potencial do Anel de Poder ser explorado ao seu máximo. Mas, dentre as principais habilidades conferidas aos Lanternas Verdes, temos a capacidade de voar, de criar campos de força, atravessar o hiperespaço em super velocidade, criar um traje cósmico baseado no perfil do portador, além de criar formas das mais variadas, desde estruturas sólidas até mesmo armas de fogo. Ao longo dos anos, o título de Lanterna Verde já passou por vários personagens, começando com Alan Scott até chegar nos populares Hal Jordan e John Stewart. Além disso, a construção da mitologia do herói cativou fãs do mundo todo, com elementos icônicos como a tropa dos Lanternas Verdes e o seu juramento. Já o mesmo não pode ser dito sobre suas fraquezas bizarras, que vão desde madeira até a cor amarela. Falando nisso, um dos momentos mais vergonhosos do Lanterna Verde aconteceu no volume 9 do quadrinho All-Star Batman e Robin, em que a dupla dinâmica derrotou o herói em um quarto todo pintado de amarelo, com os dois também pintados da mesma cor e ainda desfrutando a vitória tomando uma limonada. Ainda bem que nos tempos modernos, essa fraqueza foi deixada de lado e os planos de contenção do Batman contra o Lanterna Verde consistem em retirar o seu anel enquanto ele estivesse dormindo e fazer uma indução hipnótica para deixá-lo cego, o que impediria o Lanterna Verde de criar formas usando o seu anel e deixando o herói totalmente incapacitado. E a outra opção seria usar o anel amarelo do Sinestro para roubar as habilidades do Lanterna Verde. Dessas duas formas, o Batman conseguiria deter apenas o Lanterna que se tornasse um vilão, sem prejudicar a fonte de energia que carrega os anéis dos outros Lanternas Verdes espalhados pelo universo. The Flash. Outro favorito dos fãs, Flash é mais um super-herói que já teve o seu traje vestido por diversos personagens, como Wally West e Jay Garrick, embora Barry Allen continue sendo seu alter ego mais famoso e aclamado. Responsável por protagonizar momentos icônicos da DC, como os arcos Crise nas Infinitas Terras e Ponto de Ignição, Flash tem como principal habilidade a sua velocidade descomunal. Sendo tão rápido ao ponto de usar a sua habilidade para viajar entre linhas do tempo, Flash é um super-herói formidável e com certeza um desafio e tanto para o Batman. Porém, graças ao seu preparo, na HQ Torre de Babel, o Homem-Morcego também criou um plano para derrotar o Flash, criando um projétil especial chamado Bala Vibratória. Sabendo que o Velocista Escarlate tentaria vibrar o seu corpo para permitir que o projétil atravessasse ele sem causar danos, Batman produziu uma bala especial que conseguiria ficar fixa no corpo do herói.
Além disso, ao ser atingido na parte de trás do pescoço, Flash passaria a experienciar convulsões na velocidade da luz, incapacitando ele de fazer qualquer outra coisa. Futuramente, o Batman também iria conseguir um para-raios que, ao invés de torturar o Flash, apenas iria reduzir sua super velocidade, o tornando mais fácil de ser detido. É uma forma mais prática e bondosa de derrotar o herói, mas na falta de uma, vai a outra mesmo. Mulher Maravilha. Uma das super-heroínas mais importantes das histórias em quadrinhos e da cultura pop, a Mulher Maravilha se tornou um símbolo de representatividade para o público feminino, além de ser uma das personagens mais importantes e aclamadas da Liga da Justiça. Criada em meio à Segunda Guerra Mundial, a Mulher Maravilha, de nome original Diana e princesa do Reino das Amazonas, se tornou imensamente popular e é vista como uma das personagens mais poderosas do universo DC, confrontando até mesmo com o Superman, com a vantagem de não ter uma fraqueza como a Kryptonita. Devido à origem da Mulher Maravilha ter sido modificada nos Novos 52, passando de um contexto de guerra para um contexto mais mitológico e divino, o plano do Batman para derrotar a Mulher Maravilha é mais sutil do que os demais. E ao invés de uma arma especial, o Homem-Morcego iria explorar a determinação em combate de Diana contra ela mesma. Nos quadrinhos Torre de Babel, Batman prendeu a Mulher Maravilha em uma simulação, onde ela continuaria lutando incessantemente contra adversários diversos surgindo em seu caminho, até chegar ao ponto do desgaste total. Além disso, o próprio Superman poderia ser um recurso para combater Diana caso ela se voltasse para o lado do mal, sendo o único capaz de se equiparar em força e agilidade diante da Princesa das Amazonas, assim como ela também estaria sujeita a venenos e toxinas que poderiam deixá-la mais indefesa e, por consequência, mais fácil de ser detida. Superman. E já que mencionamos o Superman, era mais do que óbvio que o Batman teria planos para deter um dos maiores super-heróis de todos os tempos, e que por mais de uma vez também já foi uma das maiores ameaças ao universo da DC. Vindo do extinto planeta Krypton, o Superman foi apresentado ao mundo em 1938, criado pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster. Sendo batizado por seus pais adotivos como Clark Kent, suas habilidades, seu visual e identidade secreta criaram o modelo do super-herói que serve de inspiração até os dias de hoje. No entanto, assim como o herói possui uma enorme capacidade para fazer o bem, o Superman pode ser um dos, se não o maior vilão dos quadrinhos facilmente. Com sua força quase infinita, velocidade sobre-humana, visão de calor, sopro congelante e uma resistência que faz jus ao nome Homem de Aço, há pouquíssimos adversários capazes de impedir o Superman de destruir qualquer coisa em seu caminho se ele se voltasse para o lado do mal. Felizmente, devido à fraqueza do Superman perante a Kryptonita Verde, o Batman já criou diversas armas com ela para deter o Homem de Aço, ou pelo menos deixar o confronto mais equilibrado em situações de necessidade. Inclusive, o próprio Superman entregou ao Batman quantidades de Kryptonita para que ele pudesse detê-lo, caso perdesse o controle e fosse pro lado do mal, como vimos nos quadrinhos e no videogame Injustice. Mas essa não é a única forma planejada pelo Batman para impedir o seu amigo e rival. Além de usar a energia do Sol Vermelho para enfraquecer o Superman, Batman sabe que a bondade e lealdade do Superman também podem ser explorados, apelando para o seu lado bondoso em seus momentos de maior fúria e descontrole. Batman. E sendo o mestre do preparo e um dos heróis mais paranoicos dos quadrinhos, o Batman também tem um plano de contenção contra o que talvez seja a maior ameaça dentro da Liga da Justiça, ele mesmo. Dotado de um intelecto superior, que lhe confere alta capacidade estratégica e de planejamento, além de possuir habilidades marciais e inúmeros recursos para combater ameaças extraterrestres, o Batman acaba sendo ao mesmo tempo a maior esperança e ameaça ao nosso planeta. Ao mesmo tempo em que ele desenvolveu um plano para combater cada um dos seus companheiros para proteger a Terra, isso também o torna um potencial vilão e um dos mais perigosos, visto que ele pode derrotar qualquer um que se coloque em seu caminho, mesmo não possuindo os poderes cósmicos de um Lanterna Verde ou a força do Superman. Prova disso está na já mencionada série de quadrinhos Batman que Ri, onde ele derrotou a Liga da Justiça das maneiras mais cruéis e insanas possíveis. Sabendo que pode ser tanto um herói quanto um vilão, o Batman, então, tornou a própria Liga da Justiça como um plano para deter a si mesmo, caso as coisas saiam do controle. Além disso, até mesmo seus aprendizes e seguidores, como o Asa Noturna, Batgirl e o Robin, são treinados não apenas para ajudá-lo no combate ao crime de Gotham, mas também como uma força em potencial para impedi-lo, caso algum dia ele venha perder sua sanidade.
Inclusive, como já foi abordado em histórias clássicas como a Piada Mortal, o Batman tem mais em comum do que gostaria com seu arqui-inimigo, o Coringa, que se rendeu à loucura após um dia ruim, enquanto Batman optou por combater o crime como vingança e promessa pela morte dos seus pais. Mas, talvez algum dia, o Batman tenha o mesmo destino do Coringa e de tantos outros vilões de sua extensa lista, e possa se tornar uma ameaça para todo mundo. E sabendo que isso é uma possibilidade real, o Homem-Morcego ajudou a criar a Liga da Justiça e a treinar os seus companheiros para impedir que ele mesmo venha destruir o mundo que ele quer tanto proteger. Logo, o plano para deter o Batman é a Liga da Justiça e a Bat-Família lutarem contra ele. Ou então, o Alfred poderia apenas envenenar a janta do seu patrão, caso ele fique louco. Daria certo também. E então é isso, pessoal. E aí, o que acharam dos planos do Batman para derrotar os seus colegas da Liga da Justiça, inclusive ele mesmo? O Homem-Morcego é brabo ou não é? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou, não esquece de deixar aquele ultra like maroto e se não é inscrito, se inscreve aí no canal e venha ser um Ultra Nerd também. Não se esqueça também de assistir os nossos outros vídeos, porque ainda tem muito conteúdo nerd pra você aqui nesse canal. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!